Olá, seja muito bem-vindo. Aqui é o Antônio Carlos, do Segurança do Trabalho ACZ, onde você aprende a segurança do trabalho de maneira descomplicada. E o vídeo de hoje será sobre a NR4, que trata do Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho. Trarei os assuntos que realmente são cobrados, com destaque em ilustrações para facilitar seu aprendizado. Vamos ao vídeo. Do dimensionamento dos profissionais que integram o SESMET. O dimensionamento dos serviços especializados em engenharia de segurança e medicina do trabalho vincula-se à gradação do risco da atividade principal, guarde essa informação, e o número total de empregados do estabelecimento, constante nos quadros 1 e 2. Portanto, como se faz o dimensionamento? Vai se levar em conta a gradação do risco da atividade principal, guarde essa informação, além disso, o número de empregados do estabelecimento. Para fim de dimensionamento, os canteiros de obras e as frentes de trabalho com menos de 1.000 empregados, portanto, guarde essa informação, com menos de 1.000 empregados e situados no mesmo estado. Outra informação importante: território ou distrito federal, não serão considerados como estabelecimento, portanto, não serão considerados, mas como integrantes da empresa de engenharia principal responsável, portanto, serão considerados integrantes dessa empresa principal responsável. A quem caberá, a essa empresa, organizar o SESMET, ou seja, quem vai organizar nessa situação com menos de 1.000 empregados e situados nesse mesmo estado ou nessa situação, portanto, será a empresa principal. As empresas que possuam mais de 50% de seus empregados em estabelecimentos ou setor com atividade cuja gradação do risco de grau seja superior à da atividade principal, deverão dimensionar o SESMET em função do maior grau de risco. Informação importante: se a empresa possuir mais de 50% dos empregados e se a gradação de risco for superior à atividade principal, portanto, deverá considerar o SESMET em função do maior grau de risco. Outra informação importante e que é bastante cobrada. Do SESMET centralizado. A empresa poderá constituir o SESMET centralizado, portanto, ela poderá, é uma hipótese, é uma possibilidade, para atender a um conjunto de estabelecimentos pertencente a ela, desde que, portanto, tem condição, qual é essa condição? A distância a ser percorrida entre aquele em que se situa o serviço e cada um dos demais não ultrapasse 5.000 metros, ou seja, 5 quilômetros, dimensionando em função do total de empregados e do risco. Portanto, sempre total de empregado e risco. Essa informação é importante e muito cobrada. Portanto, se a empresa, cada um do conjunto de estabelecimento pertencente a ela estiver numa distância que não ultrapasse 5.000 metros ou 5 quilômetros, que é a mesma coisa, então ela poderá constituir o SESMET centralizado. Agora, da composição do SESMET. O SESMET deve ser composto por quais os profissionais? 1. Médico do trabalho. 2. Engenheiro de segurança do trabalho. 3. Enfermeiro do trabalho. 4. Técnico em segurança do trabalho. E 5. Auxiliar ou técnico em enfermagem do trabalho. Essa é a composição dos profissionais aos quais compõe o SESMET. Guarde essa informação porque é muito cobrada em provas e concursos.
A empresa poderá contratar outras para prestar os serviços enquadrados no quadro 2, ou seja, serviços do SESMIT. Deverá estender a assistência de seus SESMIT aos empregados das contratadas. Portanto, a empresa que contratar outros serviços, ela pode estender o SESMIT aos empregados contratados, sempre que o número de empregados destas empresas exercendo atividade naqueles estabelecimentos não alcançar o limite do quadro 2, ou seja, se a empresa principal contrata outras, mas essas outras não atinge o limite do quadro para constituir o SESMIT, portanto, a empresa pode prestar assistência aos contratados. Do SESMIT comum. Quando a empresa contratante e as outras por ela contratadas não se enquadrarem no quadro 2, mas que pelo número total de empregados de ambos, ou seja, pela soma, no estabelecimento atingirem o limite do quadro 2, deverá ser constituído um SESMIT comum, a situação que acabei de falar. Não atingiu individualmente aquela empresa, mas atingiu em ambas, faz um SESMIT comum. A empresa que contratar outras para prestar serviços em seu estabelecimento pode constituir SESMIT comum para assistências aos empregados das contratadas sob gestão própria, desde que previsto em convenção ou acordo coletivo. Portanto, pode acontecer isso, mas deve estar previsto numa convenção ou num acordo coletivo de trabalho. Da carga horária do técnico de segurança do trabalho e auxiliar de enfermagem. O técnico de segurança e o auxiliar de enfermagem deverão dedicar 8 horas por dia, guarde essa informação, 8 horas, para as atividades do SESMIT. Agora, da carga horária do engenheiro, do médico e do enfermeiro. Engenheiro, médico e enfermeiro do trabalho deverão dedicar no mínimo 3 horas parcial, guarde essa informação, 3 horas parcial ou 6 horas integral por dia das atividades do SESMIT. Portanto, enquanto o profissional de nível médio, 8 horas, os profissionais de nível superior, 3 horas em tempo parcial ou 6 horas em tempo integral. A empresa poderá contratar mais de um médico relativamente ao médico do trabalho para cumprimento do SESMIT. A empresa poderá contratar mais de um profissional, portanto, pode sim. Existe condição, desde que cada um dedique, no mínimo, 3 horas de trabalho, sendo necessário que o somatório das horas diárias trabalhadas por eles seja no mínimo de 6 horas. Portanto, pode contratar um médico para um expediente e o outro para o outro expediente, desde que a soma chegue a 6 horas. Das competências do SESMIT, muito cobrado esse item. Portanto, destaquei as principais atribuições que você deve fixar essas palavras. O SESMIT compete a ele aplicar os conhecimentos de engenharia de segurança e medicina do trabalho ao ambiente de trabalho e todos os seus componentes, inclusive máquinas e equipamentos, de modo a reduzir ou até eliminar os riscos ali existentes à saúde do trabalhador. Determinar, quando esgotados todos os meios conhecidos para eliminação do risco e este persistir, mesmo reduzido, a utilização pelo empregador do EPI, de acordo com a norma 6, desde que a concentração, portanto, tem essa condição, desde que a concentração, intensidade ou característica assim o exija. Compete também ao SESMIT colaborar, quando solicitado, na implantação de novas instalações físicas e tecnológicas, exercendo a competência disposta na própria norma. Responsabilizar-se tecnicamente, isso é muito cobrado, pela orientação quanto ao cumprimento do disposto nas normas aplicadas a atividades executadas pelas empresas ou estabelecimentos. Manter permanentemente contato com a CIPA, portanto, relacionamento, contato,
valendo ao máximo de suas observações, além de apoiar a CIPA, treiná-la e atendê-la. Promover, compete também ao SESMIT, promover a realização de atividades de conscientização, orientação para a prevenção de acidentes do trabalho e doenças ocupacionais, através de campanhas, programas de duração permanente. Compete também ao SESMIT esclarecer e conscientizar os empregadores sobre acidente do trabalho e doenças ocupacionais e deve estimular em favor da prevenção. Portanto, as competências do SESMIT. Também compete ao SESMIT analisar e registrar em documentos específicos todos os acidentes ocorridos na empresa, estabelecimento com ou sem vítima e todos os casos de doença ocupacional, descrevendo a história, as características, tanto de acidente quanto doenças, os fatores ambientais, características, agentes, condições, indivíduos portadores de doenças ocupacionais ou acidentados. Cabe também registrar mensalmente os dados atualizados dos acidentes, doenças, agentes de insalubridades, manter os registros, fornecendo facilmente alcançáveis a partir sendo livre escolha da empresa o método de arquivamento. Portanto, pode arquivar por meio eletrônico, por exemplo, desde que sejam asseguradas condições de acesso aos registros e atendimento do conteúdo, devendo ser guardados somente os mapas anuais, num período não inferior a 5 anos. Compete também ao SESMIT. As atividades dos profissionais integrantes do SESMIT são essencialmente prevencionistas, informação importante e muito cobrada. Portanto, a essência é prevenção. Embora não seja vedado o atendimento de emergência, portanto, não é vedado o atendimento de emergência. O foco é a prevenção, mas pode atender a emergência, quando se tornar necessário. Entretanto, a elaboração de planos de controle de efeitos de catástrofes, de disponibilidade de meios que visem ao combate de incêndio e ao salvamento de imediata atenção à vítima, desde que qualquer outro tipo de acidente estão incluídos em suas atividades. Portanto, pode atender sim a emergência. Da comunicação do acidente do trabalho. A comunicação será feita, portanto, ao INSS por meio do formulário CAT, ou seja, o formulário chamado Comunicação de Acidente do Trabalho. E este deve ser preenchido em 4 vias. Guarde essa informação. A primeira via deverá ser integre ao INSS. A segunda via deverá ser entregue à empresa. A terceira, ao segurado ou dependente. E a quarta, por fim, ao sindicato. Portanto, grave essa informação. A primeira, INSS, e a última, sindicato. Facilita você acertar com esse macete várias questões de provas. Essa foi uma aula demonstrativa da aula completa de SESMIT, que inclui teoria esquematizada mais questões comentadas. Eu criei o curso que chama-se Kit de Aprovação Segurança do Trabalho. Um conteúdo completo para quem quer ser aprovado em provas e concursos de segurança do trabalho. Porque, ao longo de mais de 6 anos estudando segurança do trabalho, selecionei os conteúdos que realmente são cobrados e criei um curso no formato de videoaula, além do PDF e o áudio para você baixar. É o que mais aprova e o que vai evitar você estudar improdutivamente e vai acelerar suas aprovações. Portanto, tem acesso ao melhor conteúdo de segurança do trabalho no link da descrição abaixo desse vídeo. Conheça agora o Kit de Aprovação Segurança do Trabalho. Inscreva-se no canal para não perder nenhum vídeo. Se você gostou, dê um joinha, deixe seu comentário abaixo, sua sugestão. Eu desejo que você tenha muito boa sorte e lembre-se bem, quem se prepara cria oportunidades.